Celestial, de um instrumento. Se o Senhor não tomar misericórdia de mim, não me utilizar, eu não vou poder ser utilizado, não vou poder fazer diferença alguma na vida de ninguém. E é por isso que eu venho pedir ao Pai Celestial que nessa noite, aqui em Mauá, que o Senhor possa, de uma forma muito especial, utilizar a minha vida, para que pessoas possam ser transformadas pelo Teu poder, Senhor. Jesus, fala conosco. Jesus, fala conosco. Fala comigo nessa noite, através da minha vida, que alguém, Senhor, possa ser marcado, que alguém possa ser tocado, Senhor, que alguém possa ser transformado pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor Jefferson hoje estava mencionando 1 Reis, como aquele rei ímpio, aquele rei não justo, pecador, decidiu não ouvir o que Deus tinha dito. Ele quis fingir que não era com ele e pensou que era mais esperto que Deus. Meu Deus. Pensou que era mais... Eu vou mudar então a coisa. Eu sou mais esperto que Deus. Meu caso é diferente, eu controlo, eu dou um jeito. E é interessante, irmãos, que quando a gente pensa assim, não é muito raro, não é pouca gente que pensa assim. Não é pouca gente que pensa assim, não, olha, eu vou dar um jeito, meu jeito, porque Deus quer. Vou pegar o que Deus quer, vou dar uma modificadinha. Eu vou pegar o que Deus quer para a minha vida e vou fazer o que eu quero. Eu vou continuar com um jeito de crente. Eu vou continuar indo para a igreja. Eu vou continuar dando glória a Deus e aleluia. Mas ninguém vai saber que eu vou. Já fica estranho. Glória, aleluia. Eu vou enganar as pessoas, eu vou enganar Deus. Mas a Bíblia pergunta se, né, e a gente sabe que não há nada, primeiro, impossível para Deus. Não. Que não há nada oculto para Deus. Verdade. E a gente às vezes acha que está enganando até Deus. E a única pessoa enganada somos nós. Verdade. Fala, Jesus, aleluia. Às vezes as pessoas vêm orar. As pessoas vêm, pastor, ora para mim. Porque eu vou fazer um exame. Ora para que não dê nada, pastor. O exame não mostra nada. Não, irmão, eu quero que o exame mostre exatamente o que o irmão tem. O exame tem que mostrar exatamente o que o irmão tem, para que o irmão possa ser curado. Verdade. Porque se o exame disser para você que você não está doente, você está doente, você vai estar muito mal. Verdade. Então tem gente que diante da presença de Deus gosta de ser enganado. Tá tudo bem. Eu vou trocar de roupa. Eles não vão me achar. Mas os olhos de Deus veem tudo. Às vezes dá para enganar até profeta. Como foi no caso quando Samuel foi ungir filho primogênito de Jessé, que eu sempre esqueço o nome de todo mundo. Abiú, sei lá o que era. Qual que é o nome do primogênito de Jessé? Alguém sabe? Eu não sei agora. A filha sabe. Se ela tiver de olhinho aberto, ela sabe. Eliabe? Seja quem for, era ele. Camarada tinha aparência. E o profeta falou: esse camarada tem jeito de rei. Olha o jeito do homem andar, o jeito do homem falar, o jeito... Esse é rei, já estava até pegando... Era na verdade, um chifre que tinha óleo, tinha uma tampa no negócio lá, o chifre já estava destampando para jogar o óleo para ungir ele. E se Deus não tivesse falado, o profeta, ele tinha ungido a pessoa errada. Meu Deus. Por quê?
tem fulano e tem Beltrana, que engana até o homem de Deus. A gente olha que homem fantástico. Olha, queria que todos mesmo fossem que nem aquele ali. Ah, se todas as irmãs fossem que nem aquela irmãzinha ali. E a gente está enganado. Verdade, moço. E a gente não vê exatamente o que está por trás das coisas. É, Deus, fala, Jesus. Mas Deus ele vê. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus vê até além do que nós estamos vendo em nós mesmos. Eu creio, Jesus. Aleluia. Às vezes a gente está enganado a respeito de certas situações. Eu me lembro de um irmão que tinha uma certa quantidade de dinheiro. E aí tinha um irmãozinho. Ele hoje não está mais na nossa igreja. Diz ele que ele serve a Deus, eu não sei não. Mas ele estava exortando o irmão que estava passando por necessidade financeira e estava desanimado. Tenha fé, irmão, não sei o que e tal. E a fé desse irmão que estava exortando estava enorme para ele. Até o dia que ele começou a construir uma casa, até que construir uma casa boa. E aí chegou uma hora que faltou, né? Cadê a fé daquele irmão? Cadê? Ué, ele achava que ele tinha fé, estava até exortando. Oh, glória. Mas ele não tinha fé. Então a gente às vezes se engana a nosso respeito. A Bíblia fala que o coração do homem é sobremodo enganoso. Eu lembro de uma irmãzinha que eu cheguei e falei, irmã, por que a irmã está cortando o cabelo? Às vezes a gente como pastor se mete em cada encrenca, porque a gente tem que falar. Vamos pra briga. A gente tem que falar. Tem que falar. Vamos pra não procura. E não é fácil. Eu pelo menos, eu sou uma pessoa, não parece, mas eu sou tímido. Eu sou duas coisas, bravo e tímido. E sentei, cara, fulano no primeiro banco lá. Comecei a falar, mas qual é o problema? Por que você está fazendo? Por que tem pintura? Qual é o problema? Pastor, minha consciência está tranquila. Meu Deus. Eu estou completamente tranquila. Não me sinto acusada. Eu estou em paz. Eu estou... Pastor, eu sinto a presença de Deus. Quando eu louvo, eu vejo as pessoas sendo abençoadas, pastor. Aí eu falei, mas me diga uma coisa. Mas a irmã precisa de um estudo bíblico, alguma coisa? Estou disposto a passar, orar pela irmã, jejuar pela irmã, para não entender. Não, pastor, eu entendo certinho o que a Bíblia diz. Só não me imagino vivendo assim. Olha aí. Olha a capa. Sabe, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. É uma coisa muito bonita de ser falada. Verdade. E às vezes a gente fala isso, mas quando chega a hora da gente realmente viver isso, é outra história. E a gente às vezes está que nem aquela irmãzinha, num erro, porque o problema, irmãos, o problema do pecado nem sempre é a consequência momentânea. Verdade. E nem sempre é a falta de bênção. É verdade. Porque Deus faz chover no terreno do ímpio e do justo. Verdade, pastor. Deus permite o ímpio prosperar. Aliás, se você for ver as pessoas mais ricas desse planeta, a grande maioria deles não tem temor do Senhor. Não tem. É. Vem por aí. E aí você vai falar, mas prospera tanto, é tão rico. Ah, não me tem acontecido nada, pastor. Eu estou na igreja já faz tanto tempo. Você não confunda misericórdia de Deus com aprovação de Deus. Verdade. Aleluia. Você não confunda. Deus, é de Deus. Aleluia. Você não confunda bênçãos pela parte de Deus com aprovação
aprovação de Deus. Uma coisa é bem diferente da outra. Deus, tu és bom. Porque muitas vezes ele está com a vida completamente torta, mesmo ele se dando bem na vida. O problema do pecado não é o que está acontecendo no momento. Você pode muito bem viver sem Deus, mas ai de você se você morrer sem Deus. Boa palavra. Você pode se dar muito bem, você pode ser fulano de tal, você pode ser que nem aquele rico da parábola de Lázaro. A Bíblia fala que ele vivia regalada e esplendidamente. Quer dizer, o homem vivia uma vida tranquila, tinha tudo o que queria. E o que ele tinha ainda era esplêndido, era bom. Ele não tinha uma fazenda, ele tinha aquela fazenda. Ele não tinha gado, ele tinha aquele gado. Ele não tinha uma carruagem, ele tinha aquela carruagem. E a Bíblia fala que ele morreu. E o que eu mais fico invocado com o camarada, sabe o que é? Que ele estava tão acostumado a mandar, que quando ele estava lá no Hades, ele estava querendo mandar em Abraão. Abraão manda o fulano de tal. Aí é fácil, pastor. É boa essa. O camarada estava a vida toda ele viveu mandando. Era fácil mandar em Abraão agora. Até que Abraão falou, peraí, não tem jeito. Aqui tu não manda. Não manda. Verdade. Uma pessoa que viveu enganada, gente. Uma pessoa que viveu com erro. E aí, o que ele fala? Ele fala assim, então faz o seguinte, presta atenção, essa é uma parte importante. Faz o seguinte, ressuscita Lázaro, já que eu não posso sair daqui, ressuscita Lázaro, e o lugar em que eu estou é um lugar muito terrível. E se um morto ressuscitar, se um morto ressuscitar, eles vão acreditar, os meus parentes vão se arrepender. Eu não quero que os meus parentes venham para esse lugar aqui. E a resposta foi o seguinte, olha, eles já têm a lei e os profetas, que naquela época era a Bíblia que eles tinham, eles já têm a Bíblia. Se eles não creem na palavra de Deus, se eles não obedecem à palavra de Deus, mesmo que um morto ressuscite, eles não vão se arrepender. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Aleluia. Esse negócio é sério. É sério. Porque tem muita gente que quer ver um milagre para primeiro. Primeiro quero ver um milagre da parte de Deus, para depois eu obedecer. Eu vou te dizer, mesmo que Deus abra os céus e faça 10 milagres, você não vai obedecer. Senhor. Escutarei que Deus, o Senhor. Aleluia, Jesus. Será que isso é verdade na nossa vida? É uma grande questão. E muitas vezes a gente, sabe aquela exceção? Não é importante assim, levar a sério. Eu tive um problema, eu espero que ninguém aqui seja assim. Tinha uma senhora de bastante influência na igreja, porque ela tinha muitos parentes dela. E ela era ganhadora de almas, ela trazia as pessoas para a igreja. Ela foi ganhando um, ganhando outro, ganhando mais um, ganhando. Então são umas 20 pessoas para a igreja. Só que aí quando o pastor aqui pregava sobre viver uma vida reta com Deus, uma vida santa com Deus, precisa tudo isso não. Não é bem assim. Oh, meu Deus. Vai expulsar as almas da igreja. Perdeu todos. Porque, irmãos, a verdade é que muitas vezes as pessoas vivem uma coisa bem diferente do que elas acham que estão vivendo. E nós, como filhos de Deus, nós temos uma luta já natural entre a carne e o espírito. Faz parte. Quem aqui teve essa luta? Hoje. Eu tive. Às vezes é mais forte, às vezes é menos. Às vezes a coisa está feia mesmo.
Porque nós temos essa realidade dentro de nós. Aleluia, E Jesus. o apóstolo Paulo até fala assim, olha, as coisas que eu quero, não faço. E as coisas que eu não quero fazer. Porque essa é a natureza do ser humano. Louvado seja Deus. E é por isso que é importante nós estarmos em Cristo. Porque ele mais para frente fala que... deixa eu ver aqui certinho. Glória a Deus, aleluia, Vou Jesus. pegar aqui a passagem. Grande Deus. Cansado e a memória não funciona direito. Diz assim, portanto agora, Aleluia. nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Glória a Deus. Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, aleluia. Então, dentro dessa luta que a gente tem, irmãos, que é normal, não pense que, esse é um homem santo, é diferente para ele, é igual. Isso é para alguns. Alguma irmã pensando, isso é só para quem consegue, para quem quer, não sei o quê. Irmãos, todos nós temos a mesma natureza. Aleluia, Jesus. Mas alguns fazem questão de andar na carne. E outros fazem questão de andar no Espírito. Aleluia. E os que andam segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Tem uma tendência, tem um gosto. Mas os que andam segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Tem uma tendência para isso também. E tem um gosto, gostam de fazer isso. Quem anda na carne quando peca, se alegra. Opa! Consegui. Aquele que anda segundo o Espírito, quando peca, fala, Senhor, tem misericórdia. Não tem alegria nisso. Aleluia. E a verdade a respeito do obedecer a Deus, irmãos, porque aqui fala assim, né, que quando nós iríamos ouvir a voz do Senhor, Glória a Deus. Glória a Deus. essa voz de Deus seria obedecida. Escutarei o que o Senhor Deus disser. Escutarei. E nesse sentido aqui, escutar não é fazer com que o tímpano vibre lá dentro. Deus falou, meu tímpano vibrou. Não, esse escutar aqui é o obedecer. É o tornar em prática. É fazer com que se torne uma realidade. E é algo importante a respeito de obedecer. É Deus. É que nem... Aliás, vou falar bem diferente. Irmão, Natanael, chega aqui já. Pastor Jefferson. Está com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Está grande, né? Tamanho do pai. Aí fica dando fermento. Aí, ó, vai passar o pai. Criança inteligente. Tem crescido nos caminhos do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Apronta aqui e ali, como toda criança. Ó, fala a verdade de vez em quando. Aí o que acontece, irmãos? Ele Aleluia, entende tudo Jesus. que eu mando ele fazer. Glória a Deus. Ele não sabe tudo o porquê. Verdade. Por que faz isso? Por que, pai? Pai, posso fazer isso aqui? Não. Por que eu não posso fazer? Pode sentar. Por quê? Por quê? Por quê? Por que Deus quer isso de mim? Aí eu só vou obedecer quando eu entender. O dia que Deus me revelar, eu vou obedecer. Mentira! Porque para obedecer, a gente não precisa entender. Aleluia. Dá para obedecer sem entender, gente. Quando você trata com seu filho, às vezes fala, não vai fazer isso. Ele não entendeu por quê. Mas ele sabe que se ele desobedecer, ele consegue obedecer, porque tem um cinto por trás, tem um reforço. Né? Tem autoridade. Né? Rabo de tatu. Tem os pais mais e menos violentos aqui. Mas o resultado é o mesmo.
A criança obedece. Ou deveria obedecer. Mesmo sem entender. Senhor, por que o Senhor quer que eu... Né? Abraão, por que o Senhor quer que eu sacrifique meu filho? Você acha que Abraão entendeu? Não. Não, mas ele obedeceu. Ele obedeceu. Aquela viúva estava um pouquinho de azeite. Enche, pega tudo quanto quer. Você acha que ela entendeu certinho? Eu acho que não entendeu. Não entendeu. Tá, minha casa está cheia. Agora, tanto é que ela chegou assim para o profeta, né? Minha casa está cheia, agora o que eu faço? Agora pega o azeite, vai encher essa escritura. Ela não sabia exatamente o que era o quê. Mas dava para obedecer. Aleluia. É, Jesus. Os discípulos, quantas vezes Jesus falava uma coisa, eles não entendiam, mas dava para obedecer. Amém, Jesus. Então tem muita gente que fala assim, o dia que Deus me revelar, eu obedeço. Não, irmão, você pode obedecer mesmo sem ter entendido nada. Você sabe que é Deus? Obedeça. Ô, glória! Aleluia! É mesmo? Muitas vezes a gente não entende o que Deus quer. E tem vezes que a gente vai entender anos depois. E tem vezes que a gente vai entender nessa terra que a gente não vai entender. É verdade, é verdade. A gente vê um homem de Deus como Jó, eu sempre fico impressionado. Porque a gente pensa que foi uma prova só que Jó passou. Não. Satanás entrou 2 vezes diante da presença de Deus. Primeiro tirou tudo, depois falou, não, Jó ainda está firme, porque ele ainda tem saúde. Aí ele foi lá e tirou a saúde também. E se você for ler, Jó não entendeu nada. Mesmo quando Deus depois abençoou ele em dobro, Jó continuou sem entender. Mas a Bíblia fala que Jó foi fiel. Amém. Jó foi fiel. Então a grande questão, irmãos, não é exatamente entender, não é exatamente se a nossa consciência está boa ou ruim em relação, não, minha consciência está tranquila enquanto eu desobedeço a Deus. Não é questão de se você está sendo abençoado ou não. Pastor, não estou dando dízimo faz 5 anos, olha o meu bolso aqui, ó. Você está passando necessidade, pastor, e eu com dinheiro, claro. Não dá o dízimo sem vergonha. Roubando. Você está cutucando o olho de Deus, a menina do olho de Deus de vara curta, né? Verdade. E olha, Porque a verdade é que você está mexendo com o servo do Senhor está padecendo porque você não está fazendo sua parte. verdade. Pode estar tranquilo, pode a minha consciência está boa. Mas o problema, irmãos, não é exatamente essa a questão. O problema é, diz assim, escutarei o que Deus, o Senhor, se Ele é Senhor ou não da sua vida. Aí está toda a questão. Oh, verdade. Oh, Deus. É, Jesus. A questão toda é se Ele é Senhor. Aleluia, Jesus. Deus de poder e Porque glória. Deus, Ele é Deus de tudo e de todos. Amém, aleluia. Longânimo, diz a palavra. O ânimo de Deus é longo. Misericórdia dele se renova a cada manhã. Não quer dizer, tem muita gente que, porque não levou uma cajadada de Deus no lombo, Eita, porque Deus não desceu o chicote, porque Deus não deu uma catracada no indivíduo, ele acha que ele está bem. Mas isso não quer dizer que Deus não está de olho, não está dizendo, está errado. Não concordo. É, Jesus. As pessoas confundem a longanimidade de Deus com concordância de Deus, como eu falei. Vocês já notaram uma coisa? Olha, diz assim, né, que vaso ruim é difícil de quebrar. É difícil de matar mato, né? Vocês já notaram que às vezes as pessoas ruins, né, vivem bastante tempo.
E leva a facada, e leva a tiro. E a pessoa bonzinha, a primeira coisa foi. Tossiu demais. A pessoa dormiu, morre porque dormiu. Outro foi atropelar por um caminhão e sai andando. É mesmo. Você pergunta, Deus não é justo. Não, realmente, irmãos, vou falar uma coisa aqui. Eu agradeço, pastor, porque Deus nunca me tratou com justiça, sempre com misericórdia. Obrigado, Eu agradeço a Deus por isso. Se Deus nos tratasse com justiça, o que seria da gente? É Deus, aleluia. Então Deus é misericordioso, Deus estica a vida, Deus dá oportunidade. É. Porque aquela pessoa vai ouvir de novo alguém falando do Evangelho. Aquele pecador vai de novo ouvir a verdade. Aleluia. Mais uma oportunidade, mais um dia de vida, para ver se esse coração duro se converte. Muitas pessoas não entendem isso. Acham que porque Deus não está fazendo uma coisa, Deus está concordando. Irmãos, é misericórdia de Deus. Se você está errado, se você não tem ouvido a voz de Deus, se você está torto, está enganando seu pastor, está sentindo que a tua consciência está tranquilinha, mas sabe que essa não é vontade de Deus, não pense que é porque Deus está dizendo continue assim. É misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. É misericórdia de Deus. Aí eu ainda sinto a presença de Deus. Agradeça a Deus. Vê se se conserta. Vê se ao ouvir a voz do Senhor, a Bíblia fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É um negócio interessante. Falar um pouquinho de doutrina aqui, que é um negócio que muitas vezes é mais cabeludo. Tem um pessoal que saiu da minha igreja por causa de doutrina. Pega, pastor. Porque se a gente começar a pegar no pé e tal, mostrar, a pessoa mostra quem é. Está dando glória a Deus, está dando aleluia, está não sei o quê. Você começa a pegar no pé, mostra quem é. É de Deus. Saíram da igreja em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Encontra alguém da nossa igreja. Porque eles estão muito bem. A primeira coisa tem que falar como eles estão maravilhosamente bem lá. Muito bem, não. Estão bem. Bem longe da presença de Deus. E a primeira coisa no assunto também tem que ter o quê? Doutrina. Estão incomodados ainda. Por que não esquece? Pois é. Porque a consciência pode até estar lá fazendo coisa errada, mas quando chega alguém que está vivendo a vida certinha, aquilo acusa eles. Acusa. Tanto é que quando o pessoal desvia e sai, a primeira coisa que faz é se livrar de certas coisas. Eu julgo. É julgo para aquele que é rebelde. Porque o de Jesus é leve. Suave. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, qual que é a atitude certa que tem que acontecer na nossa vida? É interessante, vai lá, 2 Crônicas. Nós vemos ali um exemplo disso. De alguém que ouviu a voz de Deus. Estou pregando devagarzinho porque eu quero ser claro. Amém. Muitas vezes a gente pega e as pessoas glorificam tal, mas não entendem exatamente o que você está querendo transmitir. E hoje, que pela graça de Deus, você possa entender certas verdades. 2 Crônicas 34, versículo 19, a gente vê o que aconteceu aqui com o homem. Diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos, as suas vestes. O que isso significava, gente? Aqui na nossa cultura, né? Se alguém sair rasgando a roupa, Tá doido. tá doido. É doido, é 13. Para o judeu, naquela época, era luto. Era um símbolo exterior de luto, de desgraça.
Por que ele sentiu desgraça? Não porque ele ouviu a palavra de Deus, mas porque ele viu que ele estava errado. A Bíblia fala em Atos 2, versículo 37, que aqueles homens, ouvindo o que Pedro pregou, a Bíblia fala que eles ficaram de coração compungido. E eles chegaram e o que faremos, pois, varões e irmãos? E aí vocês conhecem 2,38, está ali, né? Disse-lhes Pedro, arrependei. Aleluia, Jesus. Isso. Aleluia. O arrependimento Glória a Deus. deve fazer parte da vida da pessoa que está errada. Irmãos, atenção que eu vou falar com vocês. Glória a Jesus. Uma coisa é concordar que o Evangelho é uma coisa boa. O Evangelho é maravilhoso. Que lindo. Olha, sempre que ouço o Evangelho, fico emocionado. Ui. Tá bom. Tá. Glória a Deus. Mas o pecador, ele se torna um pecador convencido que o Evangelho é bom, a não ser que ele se arrependa, ele é convertido. E o problema das igrejas nos dias de hoje é que o resultado de tudo que é feito é um monte de gente convencida. Não convertido, é Jesus. Verdade. Não é um monte de gente que passou pelo processo de arrependimento. Oh, Deus. E o arrependimento, Não é. quando a gente ouve a voz de Deus, Ô, glória. é algo indispensável até Aleluia. para aquele que é igreja. Amém. E eu quero que vocês vejam agora comigo, vamos lá para Apocalipse 2, eu quero que vocês vejam aqui algumas coisas. Hoje eu estou dando meio que um estudo para vocês, Glória a Deus. Obrigada, mas eu quero que Jesus. vocês entendam essa verdade. E espero que alguém possa Ô, glória. hoje sair daqui diferente. Olha só, nós vemos 7 cartas. 7 cartas. Porque qual que é a ideia do número 7 no livro de Apocalipse? Perfeição, ou algo completo. Perfeito ou completo. O número 7 na Bíblia simboliza isso, tá? Então por isso que no livro de Apocalipse você vai ver muitos setes. Por exemplo, as 7 taças da ira de Deus. Fala do quê? De toda a ira de Deus. As 7 igrejas, a igreja de Deus como um todo, ela perfeita. E aí aqui a gente vê as 7 cartas às igrejas ali da Ásia, que não é a Ásia que nós chamamos hoje de Ásia. Naquela época a Ásia era um outro lugar. Turquia. Tá? Pega ali o mapa hoje à noite, se tiver toda essa curiosidade, veja a Turquia. É para lá que foi escrito essas 7 cartas. E Deus tinha um recado para o anjo da igreja. O anjo da igreja, o próprio Apocalipse fala o que é, são os pastores. Quem aqui já viu um anjo? Levante a mão. Claro que você viu, fica em pé. Pastor Roberto, fica em pé e mostra um anjo para eles. Um anjo mais aí. Anjo da igreja. Esse é o anjo da igreja. Tem uns que são maiores, né, pastor? Outros menores. Mas está aí um anjo. E é interessante, tem igrejas que ele não tem nada para reprovar. Nada. Uma delas, por exemplo, é a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que a Bíblia até fala, não tem muita força. Verdade. Só que, por exemplo, a igreja de Éfeso, que é uma igreja, olha, ele fala aqui no versículo 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, ou não são, e tu os achaste mentirosos. Olha, você tem trabalho, você tem paciência, você tem discernimento, porém tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E aí, qual que é o remédio? Eles ouviram aqui agora o que o Senhor deles disse. Palavra de Deus. Qual que é o remédio?
versículo 5 fala: lembra-te, pois, de onde caíste Arrepende-te. e arrepende-te. O arrependimento a gente prega com muita ousadia. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Pensando no ímpio, pensando no pecador, pensando em quem não é batizado em nome de Jesus. Mas o arrependimento também é para a igreja. Aleluia. Ouvir a voz de Deus, ou ser compungido, ou ser convencido pelo Espírito de Deus, deve vir acompanhado por arrependimento, gente. Aleluia. Se você só ouve, se você só ouve a palavra de Deus e concorda com ela, mas não consegue pôr em obras, se aquela coisa é maravilhosa para você, mas você não consegue colocar em obras, talvez está na hora de dobrar os seus joelhos, começar a buscar a presença de Deus e pedir perdão, se arrepender dos seus pecados. É o que às vezes é necessário, irmãos. Glória a Jesus. Me veio à mente agora aqui uma passagem de Ezequiel capítulo 33. Eu hoje, na verdade, se vocês olharem aqui, não estou pregando nada do que esse papel aqui hoje está enfeitando aqui. Mas Ezequiel, Fala, Senhor. Aleluia. capítulo 33, versículo 30. Essa passagem aqui é uma passagem que me impressiona, pastor. O senhor vai ver por quê. Oh, meu Deus. Diz assim: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. O povo fala: ó, vamos para a igreja, vamos ver o que Deus tem para dizer. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, Deus fala, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E aí fala assim: eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, né? Toca bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Olha só, vamos ver o que Deus tem para dizer. Vamos lá na igreja, hoje tem um pregador lá, ou presbítero, ou pastor, ou evangelista, vai trazer a palavra. Vamos ver o que Deus tem para dizer. Porque prega demais. Abençoa o pastor Quando Jefferson. esse camarada começa a pregar, sabe, parece música, parece que sabe aquela coisa que alguém está tocando assim, eu só, sabe, eu viajo na mensagem do homem. O homem parece que tem uma voz assim que mágica, mas não põe por obra. Se reúnem diante de como o meu povo faz. Mas o coração deles segue a sua avareza. E o que é avareza, gente? A gente pensa que a avareza tem a ver só com dinheiro, né? A avareza tem a ver só com quanto dinheiro você tem, ó, não vou distribuir para ninguém, é meu. Mas o que é avareza na verdade? Não é esse negócio de é meu, eu não abro mão? Não é esse negócio de eu faço o que eu quero, que eu acho bom, porque eu sou mais importante, porque aquilo que eu tenho não é para ninguém mais não, é só eu, porque eu sou mais importante do que a minha opinião é mais importante do que a opinião de Deus, tem maior valor. Aleluia. Aquilo que eu acho, a avareza, ela não é só pecuniária, né? Uma palavra chique, tem a ver só com dinheiro. Tem a ver também com a atitude do coração de achar que a gente é melhor do que Deus até. A gente ouve a palavra de Deus e fala: nossa, que coisa mais maravilhosa, que coisa mais linda, que coisa extraordinária esse negócio aí.
Fala, prega, pastor. Vem aqui, né? Às vezes até apoia. Vamos lá, pastor. Mas na hora de colocar. Cadê? Irmãos, o que eu tentei hoje, Glória a Deus. até aqui, é mostrar um pouquinho, às vezes, o que acontece aqui dentro e aqui dentro no coração de certas pessoas. Agora eu quero mostrar um pouquinho a diferença entre quem obedece e não obedece, com a ajuda de Deus. Eu quero ilustrar com a história de Moisés. Como vocês sabem, Moisés ele tinha fugido lá do Egito. Ele era procurado por assassinato. Ele estava lá no meio do deserto, cuidando das ovelhas do sogro dele. Estava com 40 anos, aliás, já 40 anos lá, 80 anos de idade. E aí o que acontece? De repente ele vê aquela sarça ardente, e Deus começa a falar com ele. E eu acho muito interessante. Deus começa a conversar com ele e fala assim: você vai, resumindo, você é a pessoa que eu vou usar para libertar o povo de Israel. E Moisés começa a falar assim para Deus: não, Deus, manda outro. Manda logo o que o Senhor tem para mandar. Leia ali no livro texto. Manda logo o que o Senhor... Quer dizer, para, deixa as pessoas. Manda logo. Aí Deus fala: é você. Eu estou falando contigo, rapaz. Mas eu sou gago. O homem estava querendo pular fora. Eu sou gago. Aí Deus falou: não tem problema não, Arão vai falar com você. A desculpa. E aí, desculpa. E a palavra de Deus diz que depois de Moisés tentar fugir algumas vezes, diz que Deus ficou irado com Moisés. Se for lá, você vai ver que Deus ficou irado com Moisés. Bravo. Quem salvou Moisés? Foi que ele obedeceu. Acabou obedecendo. E aí o que acontece? Vocês conhecem toda aquela história de Moisés depois. Agora imaginem o que iria ter acontecido se Moisés não tivesse obedecido. É aqui que eu quero viajar um pouquinho com vocês. Glória a Deus. Ele leva uns trancos de Deus. Certo? Você não devia fazer isso, fazer aquilo e tal. Deus dá uns recados para ele duro. E Deus deixa ele lá com as ovelhas. Quando uma ovelha ia ficar perdida, alguma coisa, ele iria orar: Senhor, me ajuda a achar a ovelha. E ele ia procurar, e provavelmente Deus, pela misericórdia dele, ia permitir com que Moisés achasse a ovelha. E Moisés ia falar: aleluia, obrigado, Senhor, eu vou pegar essa minha ovelhinha aqui de volta. Ele ia morrer aonde? Ele ia morrer lá, naquele lugar lá. Passar o resto da velhice dele ali. De vez em quando, quem sabe, no lugar onde tinha sarça, ele ia fazer um sacrifício. Ele ia talvez edificar um altar para Deus ali. E cada de vez em sempre ele ia lá, ia fazer um sacrifício. E Moisés ia morrer, sei lá, 120 anos também, 40 anos depois, tudo bem. Morreu lá. Uma vidinha dele. Acabou. Eu sou rei, não sei o que, coitadinho de mim, não sei o que lá. Deus falou: epa, tem 7.000 que ainda não dobraram o seu joelho a Baal. Sempre vai ter pessoas fiéis. Sempre. Glória a Deus. E o plano de Deus vai acontecer comigo ou semigo. Vai acontecer. O povo de Israel iria acabar entrando em Israel sem Moisés. Moisés ia talvez ver o povo passar, toda aquela multidão. Ele fala: puxa, quanto povo, né? O que é essa turma? Oh, que maravilha que Deus está fazendo, né? Acabou. Isso era muito do que Moisés ia ver. Agora, irmãos, o que aconteceu no momento em que Moisés começou a obedecer? Sabe, tem gente, irmãos, que acha que a vidinha dele de
pastorear a ovelha do sogro dele, de cuidar dos bodes dele, continuar tocando o barco como sempre tocou, ser um crente como sempre foi. Ah, porque eu estou recebendo uma bênção aqui, eu estou recebendo uma bênção lá, eu estou precisando de um emprego. Jesus ouviu e respondeu minha oração. A pessoa está satisfeita. Glória a Deus. Mas Moisés, a palavra do Senhor fala. Amém, Jesus. Preste atenção aqui, igreja. Preste atenção. Moisés, vocês sabem que ele várias vezes foi falar face a face com Deus. Nunca ele teria visto o mar vermelho se abrir. Nunca ele teria visto a glória de Deus. Nunca ele estaria em cima daquele monte tremendo pela majestade e presença de Deus. Ele jamais teria experimentado isso. Eu digo para vocês, a obediência começa a abrir portas para o agir de Deus na nossa vida. Tem muita gente contente com ser um crente meia boca, mas eu quero dizer para você que quando a gente começa a obedecer a Deus e começa a viver na vontade de Deus, coisas que jamais você iria experimentar, jamais você vai experimentar. Irmãos, Moisés nunca ia saber o que ia ter. E assim tem muito crente que tem desperdiçado anos da sua vida. Anos da sua vida. E acha que está tudo bem e não sabe quantas vezes É verdade. perdeu de ver a glória do Senhor. É, Deus meu, fala. Perdeu de ver a revelação de Deus. E uma das coisas que eu gosto, eu sempre esqueço o número do Salmo, acho que é 24, fala assim, que o povo via os milagres de Deus. Ah, o mar vermelho abriu. Isso, aquilo. Moisés também via, claro que também via. Só que tem uma coisa, acho que ali não apareceu. Só que tem uma coisa, irmãos. A Bíblia fala que Moisés conhecia os caminhos. É uma questão de profundidade de relacionamento com Deus. Irmãos, eu não sei o que você quer de Deus. Eu não sei o quanto você quer andar perto de Deus ou não. Eu não sei o que também tem custado a sua desobediência. Mas eu digo para você que é um nível completamente diferente quando as pessoas começam a viver uma vida de compromisso com Deus. E é por isso que muitas vezes eu e outros pastores, a gente se mete em encrenca, porque a gente quer ensinar um caminho melhor para o povo. Quando o pastor começa a pregar a respeito de santidade, quando o pastor começa a pregar a respeito de uma vida mais perto com Deus, quando a gente começa a pregar a respeito do batismo em nome de Jesus, não é que a gente quer encrenca, quer confrontar, não gosta da pessoa, mas a gente sabe que tem um caminho superior, um caminho mais perto de Deus, o caminho da obediência, o caminho da verdade, o caminho onde Ele é o nosso Senhor, é onde nós deveríamos estar, irmão. Aleluia. Teu nome. E encerrando a meditação de hoje, Aleluia, Jesus. quero dizer para os irmãos algo que eu não tenho dúvida. E as pessoas muitas vezes creem na conversa do diabo. Você nunca será tudo o que você pode ser em termos de felicidade, em termos de realização pessoal, em termos de ser humano, a não ser no centro da vontade. Isso mesmo. Mas eu não sei por que o diabo tem conseguido colocar na cabeça de certas pessoas que desobedecendo um pouquinho, fazendo um pouquinho conforme o que ele deseja, fazendo um pouquinho conforme a minha vontade, a coisa vai ficar melhor. Né? É quase como se Deus fosse o cozinheiro. E ele pega e ele vem com uma receita, sei lá, de um bolo. Ele vem com uma receita de um assado. E aquele é o assado perfeito.
aquilo é como deveria ser. E a gente começa a ver a receita, e a gente começa a olhar, não, isso aqui eu não vou colocar, isso aqui eu também não vou colocar, eu também não vou fazer assim, também não vou fazer assado, eu não sei o que e tal. E você começa a inventar em cima, achando que você sabe mais do que Deus. É verdade, Jesus. Fala, meu Deus. O resultado disso que você faz com a sua vida, seja porque você é vaidoso, seja porque você gosta de um certo tipo de pecado, seja porque você é cabeça dura mesmo, ou porque você é rebelde, nunca será o mesmo. Que é aquele que será alcançado quando nós começamos a obedecer a Deus. Nunca você vai ser tão feliz. Eu não entendo, gente. Eu me lembro de uma pessoa. Está sendo gravado ou não? Tá? Então dá uma editada aí depois. Falei assim, que quando jovem caiu em pecado. E aí casou porque caiu em pecado com a fulana. Aí passou um tempo, não viveu mais com a fulana. E aí começou a olhar para Beltranas. E aí chegou uma mulher que foi para a igreja. E ele e essa mulher acabaram casando. Não faz isso. A Bíblia fala assim, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Irmão, não faz isso. Não, mas não sei o quê. Em outras palavras, eu sou uma exceção. No meu caso é diferente. Irmão, não faz isso, pelo amor de Deus, irmão, não faz isso. Não faz isso. E eu expliquei para ele, mostrei na Bíblia, e ele falava, não, pastor, mas não sei o quê e tal. E tudo, a gente tinha uma resposta, tudo, não sei o quê. Passou tempo, passou anos, passou situações, e esses tempos atrás, eu não cheguei porque é humilhar demais, né? Ele até saiu da igreja um tempo, depois voltou. Eu vi na cara dele, só eu não falei, mas eu pensei assim, né, fulano? Você se arrependeu mortalmente de ter feito o que você fez. Né, fulano? Se você pudesse, você voltava lá atrás e não cometia esse erro de jeito nenhum. Irmãos, eu digo para vocês, dentro da vontade de Deus, é onde nós realmente vamos ser felizes. Não deixe Satanás te enganar. E encerrando, conforme disse essa mensagem, eu me lembro de uma história de um pastor. Ele estava pregando para um pastor de igreja rural. Ele estava pregando para um homem. O homem era até uma pessoa boa. E ele tinha 4 filhas, se não me engano, todas menininhas. E elas começaram a ir para a igreja, se empolgaram, começaram a amar Jesus, começaram a viver para Jesus. E aí chegou um dia e falou, não pode mais ir. Não, mas o que aconteceu de errado? Não tem de errado, é uma besteira, né? Não vão não. Para quê? Deus é bom, isso e aquilo. Não que o homem não acreditasse em Deus. Mas não queria. Aí, um dia esse pastor estava... E ele encontrou aquele senhor, um balde bem grande, aqueles latão de 18 litros. O que você está fazendo aí? Aí o pastor falou assim, sabe o que você está fazendo com as suas filhas? Exatamente a mesma coisa. Você está muito feliz, está muito contente, mas o destino eterno é terrível. Verdade. Oh Deus. Talvez há nesta noite aqui pessoas que ao ouvir a voz de Deus tem endurecido o seu coração. E Deus fala de novo, endurecido de novo. E Deus fala de novo, endurecido de novo. E pelo fato de estarem recebendo verdura fresquinha, estão achando que está tudo em ordem. Pelo fato das coisas continuarem correndo dentro do controle. As coisas estão, não parece estar fora do controle não. As coisas estão continuando a andar. Ainda dá para de vez em quando dar um glória a Deus. Ainda dá para dizer que Jesus ama ele. Ainda lê a Bíblia. Às vezes ainda sente algo. Glória a Deus por isso. Na igreja, mas eu sinto a presença de Deus. Eu digo para você, cuidado, porque a única coisa que salva ainda nos dias de hoje é a verdade. E uma das características da verdade, irmãos, é que não dá para mexer nela, não dá para acrescentar
acrescenta algo à verdade, ela já não é mais verdade. Se você tira algo da verdade, ela também não é mais verdade. Você deve aprender a viver a palavra de Deus, onde qualquer outro homem de Deus. Não mude. Não acrescente. Não postergue. Não é porque você está ainda, graças a Deus. Não, terrível é quando acontecer como Saul. Deus simplesmente retirou o espírito, seu espírito de sobre Saul e acabou. Saul tinha errado várias vezes, o Espírito de Deus tratava com ele. E por isso ele achou que ele era o bom. Irmãos, a palavra de Deus, ela deve produzir dentro de nós atitude. Ela deve produzir dentro de nós arrependimento. Ela deve produzir dentro de nós mudança. Talvez tem pessoa aqui com um chamado. Talvez tem pessoa aqui que enquanto eu estava pregando, o Espírito de Deus começou a convencer, ó, é isso, é aquela roupa, é a televisão, é não sei o que, é tal atitude, é tal pecado. Eu quero que você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, dê um passo chamado obediência. Dê um passo em direção de Deus. Comece a consertar a sua vida. Você não tem ideia, você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Se você compreender isso, se você entender isso, Moisés, você pode continuar orando para Deus, indo lá para aquela sarça onde você um dia teve uma experiência com Deus, fazer um altar, sacrificar, mas não se compara com a glória de estar face a face. Não se compara com o fato de poder ver a bondade de Deus, de caminhar com Deus, ver o mar vermelho se abrir, né? Ver o mar vermelho se fechar, o Jordão, depois foi Josué, né? Mas tantos milagres que Deus fez. É Deus poderoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, não se compara. A vida de obediência a Deus não se compara com a vida de desobediência. Você vai estar muito enganado, e você está muito enganado, se você pensa que é a mesma coisa. Não é. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero, nesse instante, de orar. Já passado aí para o pastor Orestes, peço perdão pelo horário. Eu não sei que horário exatamente vocês terminam, acho que era para 9h15. Senhor Jesus, eu sei, Senhor, que o Teu Espírito ainda fala nos dias de hoje. Eu sei que o Senhor convence, o Teu Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. E talvez haja aqui, Senhor, meu Deus, nesta noite, pessoas que estão extremamente necessitadas de se arrependerem, de pedir perdão, de mudar de vida. Senhor, meu Deus, de te obedecer, simplesmente te obedecer. Ajuda, Senhor, os teus servos e as tuas servas, porque na verdade, ó Pai Celestial, daquelas pessoas que fazem a tua vontade, que te obedecem, eles têm experiências contigo, andam perto do Senhor e te conhecem de uma maneira que os outros não conhecem. E é por isso que muitas vezes aquele que te obedece não é compreendido.